Flamengo não desiste de contratar Gerson e tem reunião decisiva nesse sábado. Marcos Braz nega propostas por Arrascaeta e tranquiliza a torcida do Flamengo. Aston Villa decide liberar Felipe Coutinho e define modelo de negócio. Será que ele agora vem para o Flamengo? Ele jogou a Copa do Mundo de 2014. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Manchete: Marcos Braz nega propostas por Arrascaeta e tranquiliza a torcida do Flamengo. A torcida do Mengão está preocupada com a situação do Arrascaeta depois da participação dele no Uruguai na Copa do Mundo do Catar. Depois daqueles 2 golaços contra a Gana, o nome dele foi muito falado em diversos clubes europeus. Ontem o Braz veio a público e descartou terminantemente procuras e tranquilizou a torcida. Aspas, não chegou absolutamente nada. O Arrascaeta tem 4 anos de contrato com a gente, renovou no começo do ano e estamos muito felizes com ele. É um jogador e uma pessoa excepcional. Tivemos uma longa travessia para a renovação dele, mas isso já ficou lá atrás. A gente até agora não teve absolutamente nada, não é uma preocupação do Flamengo, a multa é altíssima e a gente não quer vender o Arrascaeta e nunca tivemos propostas. Infelizmente, ele está de férias, eu gostaria muito de tê-lo visto ainda aqui na Copa do Mundo do Catar, pelo Uruguai, fecha aspas. Foi noticiado que clubes como o Arsenal da Inglaterra, Chelsea e o Borussia Dortmund da Alemanha, também o Atlético de Madrid, estavam de olho no jogador. Vale lembrar que a multa dele é de 40 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais na cotação atual. Meus amigos e minhas amigas, depois dessa declaração aí do Braz, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas o que está pegando nessa história toda aí é o empresário dele, o tal de Daniel Fonseca, que vamos combinar, uma tremenda mala. Ele está doidinho para colocar o gringo Arrascaeta lá na Europa, enquanto ele está com 28 anos, porque todo mundo sabe que os caras da Europa não contratam jogadores acima de 30 anos. Eu tenho as minhas dúvidas. Se chegar aí uma proposta perto da multa, que é de 40 milhões de euros, se o Flamengo não senta e negocia o nosso gringo. Vamos torcer que não. Ô Braz, deixa ele ficar por mais umas 2 temporadas aqui com a gente, meu filho. E você, negociaria o Arrascaeta perto da multa aí de 40 milhões de euros? Coloca aí. Site oficial do Flamengo divulga que o Mengão fez 9 contratações e investiu quase 150 milhões de reais em 2022. Nas últimas temporadas, o Flamengo apostou em manter a base do time e contratou mais 9 jogadores para reforçar o seu elenco e ganhou a Copa do Brasil e foi tri da Libertadores. Os contratados foram o goleiro Santos, o lateral direito Varela, os zagueiros Fabrício, Bruno e Pablo, o lateral esquerdo Ayrton Lucas, os volantes Eric Pulgar e Arturo Vidal e os atacantes Marinho e Everton Cebolinha. Com isso aí o Mengão gastou quase 150 milhões de reais. Para ser mais exato, 146,3 milhões de reais, segundo divulgou aí o site oficial do Mengão. Desse valor, boa parte foi a compra do Cebolinha, que veio do Benfica e custou 13,5 milhões de euros, 74 milhões de reais e que pode chegar aí a 16 milhões de euros, 87,4 milhões de reais, se algumas metas estabelecidas no contrato, que vai até 31 de dezembro de 2026, forem atingidas. O Cebolinha ele jogou 31 partidas, fez 3 gols e deu 5 assistências e a diretoria tem muita esperança que o jogador desencante nessa próxima temporada. Eu também, estou torcendo. Um internauta flamenguista escreveu, aspas, Cebolinha foi o mais caro e o mais fraco até agora. Cebolinha ainda não disse para que veio no Mengão, aspas. Outro rebateu, fraco, o moleque joga demais, só precisa de sequência e de estar bem ajustado na proposta tática do time. Não vai demorar muito e um monte de torcedores aí já vai pedir para botar ele no time titular.
E ainda tem gente que acha que a gente precisa de atacante, fecha aspas. Aí são duas opiniões totalmente antagônicas. Vamos ver quem é que tem razão aí. Flamengo não joga a toalha por Gerson e Marcos Braz confirma a nova tentativa com calma. O Gerson entrou para a história do Flamengo ao ganhar 8 títulos em 3 temporadas. O meia foi vendido ao Olympique de Marseille da França em junho de 2021 e depois de 18 meses ele quer voltar ao Flamengo. E o Marcos Braz, que é o vice-presidente, está muito confiante na repatriação do ex-camisa 8 da Gávea. Aspas, a gente tem uma situação do Gerson, que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário e do Flamengo. Mas existe uma conta a ser fechada nesse processo todo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marseille, que foi o nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação, disse lá o nosso querido Dom Corleone em entrevista ao GE.com. O grande entrave citado pelo dirigente é o fato do Olympique querer vender o Gerson por 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo, por outro lado, está disposto a arcar com 13 milhões de euros pela negociação, algo em torno de 71,3 milhões de reais. Atualmente, o Olympique tem 80% dos direitos econômicos do Gerson e quer vender esse percentual. E para que o clube francês aceite diminuir essa pedida, o Flamengo tenta comprar de 50% a 60%, deixando o time da França com 20%. Para uma futura venda do jogador, o que vem dificultando o desfecho da negociação. O seu Marcão, pai e empresário do Gerson, tem uma reunião marcada com os dirigentes do Olympique no dia 10 de dezembro, ou seja, nesse próximo sábado. A tentativa de convencer os franceses a serem mais flexíveis para que o jogador possa retornar ao Flamengo, onde atuou 109 partidas, marcou 7 gols e deu 12 assistências, conquistando 2 Brasileirões 2019 e 20, 2 Cariocas 2021, 2 Supercopas 2021, uma Recopa 20 e uma Libertadores 2019. Meus amigos e minhas amigas, eu confesso que eu já estava muito desanimado aí com a volta do Coringa, Mas agora, com essas notícias aí, eu voltei a me animar. Depois dessa declaração do Braz, então, me animei mais ainda. E essa reunião aí marcada pelo seu Marcão para sábado, tomara que tudo dê certo e que o nosso Gerson, volte logo para casa, onde ele não deveria ter saído tão precocemente. Eu tenho a impressão que o Marcelo vai topar o negócio, porque não vai querer um jogador de má vontade lá no seu plantel. E você, gostaria de ver o Gerson de novo aqui no Mengão? Coloca aí. Aston Villa decide liberar Felipe Coutinho e define modelo de negócio. Flamengo deseja o meia. Essa é a manchete. O Felipe Coutinho foi colocado na prateleira pelo Aston Villa da Inglaterra, que definiu qual o modelo mais desejado para liberar o meio-campista. O Coutinho não agradou ao técnico Unai Emery e que informou a diretoria do Aston Villa que pode vender o meia. Os ingleses, no entanto, descartam uma negociação por empréstimo, tendo em vista que fizeram um alto investimento antes do início da temporada 2022-23. Compraram ele do Barcelona. O Aston Villa pagou 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões na cotação da época, para contratar o Coutinho em maio desse ano. E assim, os dirigentes ingleses querem negociar o meia. Entretanto, a liberação do jogador só será dada para o clube que quiser comprá-lo imediatamente. As informações foram publicadas pelo portal Daily Mirror da própria Inglaterra. Aos 30 anos, Coutinho deseja continuar na Europa, mas começa a ver com bons olhos uma transferência para o Brasil no intuito de recuperar a confiança e o seu bom futebol. O Flamengo não esconde o desejo pelo jogador, embora saiba que o modelo de negócio desejado pelo Aston Villa não é o ideal. A diretoria do Flamengo cogita oferecer um contrato de empréstimo com até mesmo a obrigação de compra, caso o Coutinho atinja algumas metas. Se nenhum clube fizer uma proposta atrativa ao Aston Villa, a diretoria do Flamengo sabe que as chances para ter o Coutinho vão aumentar consideravelmente. Marcos Braz confirma a comissão técnica inteira do Vitor Pereira no Flamengo.
aspas, a priori vem todo mundo. Todas as pessoas que trabalharam com o Vitor Pereira no Corinthians vêm sim para o Flamengo. É um ano de contrato mesmo. Ele tem adotado essa maneira de conduzir a carreira faz tempo. Então, todo mundo da comissão vem com o português. Outra aqui, CBF confirma a Supercopa do Brasil fora do país e no mesmo lugar do Mundial de Clubes. Flamengo e Palmeiras, eles vão jogar na Supercopa do Brasil em 2023 por terem conquistado Copa do Brasil e Brasileirão, respectivamente. Nessa quinta-feira, segundo o Extra Globo, o presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues, ele decidiu que a competição vai ser disputada fora do Brasil e no mesmo lugar onde for jogado o Mundial de Clubes. E, além disso, ele ainda revelou que o jogo vai acontecer uma semana antes do Mundial. No atual momento, a FIFA, segundo o portal, pretende realizar o Mundial em Abu Dhabi, entre os dias 1 e 11 de fevereiro. Mas vale lembrar que nos Estados Unidos também tem aí uma propensão a ser disputada essa competição. O Palmeiras não gostou nem um pouco dessa decisão e, de acordo com o portal UOL, enviou um ofício para a CBF questionando o palco da decisão da Supercopa. O clube paulista ele afirma que essa competição aí está sendo tratada como parte da preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes. Ô Palmeiras, e se for? O que vocês têm a ver com isso? Aproveita a viagem, fica por lá para ver o Mengão ser bicampeão mundial, porcalhada. Para de encher o saco, rapaz. Vamos lá, outra aqui rápida. A Conmebol define datas da Recopa Sul-Americana 2023. Nessa quinta-feira, a Conmebol definiu que o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Independente Del Valle do Equador, campeão da Sul-Americana, vão jogar pelo título da Recopa. A primeira partida no Equador no dia 8 de fevereiro e no dia 15 de fevereiro aqui no Maracanã pela partida da volta. O local da primeira partida no Equador ainda não foi confirmado. O jogo da volta no Maracanã pode ser adiado porque pode coincidir com a disputa do Mundial de Clubes. Vamos aguardar. Bora lá, outra aqui, essa aqui é muito legal. O Jogo das Estrelas, organizado pelo nosso querido ídolo Zico, está de volta ao Maracanã para a edição desse ano. O evento está marcado para o dia 28 de dezembro, às 8h30 da noite, horário de Brasília, e promete muita diversão para todos os envolvidos, como é de praxe. De acordo com o portal Gol, o jogo costuma ter transmissão para a TV fechada, mas ainda não foi confirmado para esse ano. Vale lembrar aí que o Zico está recuperado de uma cirurgia e vai participar normalmente do jogo. E dá-lhe galinho. CONCACAF e Conmebol podem anunciar parceria em 2023 envolvendo clubes e seleções. A próxima Copa do Mundo vai ter 3 países sede: o Canadá, os Estados Unidos e o México. Dividirão aí a organização do que promete ser a Copa do Mundo com o maior número de seleções já existente na história do torneio. A informação foi passada pelo portal Record do México. Segundo o mesmo, o intuito é fortalecer as equipes do continente americano, tanto no norte quanto no central e no sul, para o próximo torneio das seleções em 2026. Em resumo, como as seleções europeias se fecharam com a Liga das Nações, a UEFA, os países filiados à Conmebol e à CONCACAF devem se unir para uma preparação mais forte e completa e, desse modo, espera-se que México, Canadá e Estados Unidos disputem a Copa América de 2024. Vale lembrar que a união das entidades também vai envolver os clubes, isso porque times mexicanos deverão voltar à Libertadores, além da criação de torneios de times dos Estados Unidos, Canadá e outros países da América. Ainda segundo o portal mexicano, o Vítor Montagli e o Alejandro Domínguez, presidentes da CONCACAF e da Conmebol, respectivamente, já fazem planos há 2 anos e espera-se que em 2023 seja, enfim, anunciada a parceria. Maravilha! Se você está curtindo esse vídeo, então deixe o seu like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o botãozinho aqui que tem o sininho aqui para ficar pretinho e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado!
Essa aqui é pra gente fechar. Manchete: Flamengo negocia com o craque que jogou a Copa do Mundo de 2014 com o Felipão. Quem será? Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, os cariocas estão novamente na cola de Oscar do Xangai Port, da China, que quase foi trazido há pouco tempo para o Flamengo. A intenção da diretoria do Flamengo é conseguir convencer os chineses a liberar o meio-campista convocado pelo Filipão na Copa de 2014. Inclusive foi dele o gol do 7-1. E aceitaram um empréstimo de 1 ano. Vitor Pereira gosta muito do futebol do Oscar, eles já trabalharam juntos na China. As conversas foram retomadas pelo jogador, que tem um ótimo relacionamento com o Vitor Pereira. O Marcos Braz ele voltou a conversar com o empresário do jogador, o que gerou reações altamente positivas da nação. Vale lembrar que atualmente o Oscar tem o maior salário do país asiático. Ele ganha 24 milhões de euros por ano, cerca de 131 milhões na cotação atual. De qualquer forma, os vencimentos teriam que ser divididos entre os clubes envolvidos. Anteriormente, Oscar já havia topado se adequar à realidade financeira do Flamengo e topava também receber por mês R$1,5 milhão. Aí eu te pergunto, você concorda em trazer o Oscar para o Flamengo? Coloca aí! Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria dividir com vocês a minha alegria e a minha satisfação. Sabe por quê? Porque hoje, dia 9 de dezembro, a gente está completando 1 ano com o nosso Mister Mengão no ar. Eu quero agradecer muito a vocês, muito também ao YouTube, pelo comprometimento e pela dedicação que eles sempre tiveram com a gente, nos ajudando aí sempre a divulgar o nosso canal com uma frequência legal. Eu confesso que estou muito feliz e animado para esse próximo ano. Eu quero agradecer principalmente a você, inscrito, que me prestigiou e me prestigia diariamente com seus excelentes comentários e incentivos. Aqui é uma grande família, vocês são meus amigos. Valeu demais, galera! A gente completou mais de 1,2 milhões de visualizações nesse ano, com 22.300 inscritos. E para fechar esse dia tão especial para mim, eu lembro que daqui a pouco, ao meio-dia, vai ter Brasil e Croácia pelas oitavas. E eu tô levando a maior fé que a nossa seleção vai se classificar para as quartas de final. Com certeza. Vai ganhar apertadinho da retrancada Croácia, mas vai 1-0. Vale lembrar que a Croácia já jogou com a gente 5 vezes, perdeu 3, empatou 2 e é atual vice-campeã mundial. Portanto, né, pessoal, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Jogo é jogado e lambaria é pescado. Bora lá, Brasil! Tô com vocês e não abro, meus queridos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso vai ajudar demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!